Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Nós vamos trabalhar da página 64 até a página 67, tá bom? Vamos lá? Na nossa aula de hoje, dando continuidade ao assunto que abordamos nas aulas passadas, vamos falar hoje sobre impostos e taxas. Nós falamos sobre a política, quem representa os estados e os municípios, né? Falamos sobre prefeitos, governadores, falamos sobre o direito da mulher ao voto, a presença da mulher na política, né? Falamos sobre isso nas aulas de geografia, as aulas passadas. E hoje nós vamos falar sobre os impostos e taxas, né? São esses impostos que nós pagamos toda vida que a gente compra algum produto. Nós pagamos impostos quando pagamos os nossos pais, né, os pais de vocês, ou os avós, né, quem tem casa, tem que pagar o IPTU, tem que pagar a água de luz, tem que pagar a conta da água, né? E tanto na conta de energia quanto na conta da água, quando chega na nossa casa, lá você paga o que você usa de energia elétrica, por exemplo, e ainda vem uma taxinha extra que você paga também a conta da iluminação pública, ou seja, essa iluminação que tem nos postes das ruas, quem paga é o consumidor, é o povo que paga, não é o governo. Né? A gente acha que é o governo que paga quando eles vêm, trocam uma lâmpada. Né? A gente acha que é o governo que paga quando eles fazem um serviço da Caerne, por exemplo, né, de água. Não, não é. Somos nós que pagamos. Porque nessas contas vem umas taxinhas extras que você não gastou na sua casa. É justamente para pagar essa energia que é usada na rua, nos postes, essas encanações que chegam até a sua casa, esses consertos que eles fazem na rua. Por isso que quando a gente vê um cano vazando, a gente tem que ligar para a Caerne e exigir que ela venha ajeitar e rápido. Né? A mesma coisa é a Coserne. Se queimou uma luz de um poste, a gente tem que ligar para a Coserne e exigir que a Coserne venha fazer logo o serviço, porque todos nós pagamos por isso. Né? Imposto, já falei no IPTU e existem outros impostos. Eu estou falando naqueles impostos mais simples, né, que a gente ouve mais falar. Né? O IPTU que a gente paga é aquele imposto da moradia. Né? Quem tem casa tem que pagar IPTU. Né? É o imposto de moradia. Eles que eu digo, os administradores, os políticos, né? Eles dizem que o IPTU vai ajudar a manter a sua cidade limpa, as ruas asfaltadas, sem buracos, mas na realidade não é isso que a gente vê. Né? Então vamos ao texto. Os governantes municipais, além dos estaduais e federais, são responsáveis por diversos serviços públicos. Mas quem paga por estes serviços? Para que os serviços públicos possam ser oferecidos aos habitantes do município, são arrecadados impostos. Um deles é o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Olha ele aqui, ó, IPTU. A professora tinha acabado de falar nele, né? Outro é o Imposto Territorial Rural, ITR. Esses impostos são cobrados de pessoas e empresas que possuem alguma propriedade, casa, terreno, galpão, no espaço urbano e no espaço rural do município, respectivamente. Tá? Então, quem mora no meio urbano paga IPTU. Quem mora em área rural paga ITR. Além dos impostos, os habitantes do município pagam taxas pelo meio do uso de água encanada, energia elétrica, telefone e transporte público. Mas será que todos os moradores são atendidos pelos serviços públicos do município? Nós pagamos as taxas, mas o serviço que o município presta é bom? O serviço de energia elétrica, de água, a rua está pavimentada ou está uma buraqueira? Né? Outra coisa, gente, antes da gente começar aqui nessa questão de número 1, sempre que você compra qualquer produto, em qualquer lugar que você vá, no supermercado ou vá numa farmácia, naquele valor que você paga naquele produto, tem imposto e taxa incluído. ICMS, né? Eu me lembrei do ICMS, mas existem outros impostos que vocês pagam. Então, quando vocês compram um chiclete, um bombom, uma balinha,
naquele valor, não é o valor do alimento em si, do material que foi gasto naquele alimento. Você está pagando ali imposto para o governo. Então você imagine que se tudo que você compra, você paga um imposto para o governo federal, estadual e municipal, você imagine que esses governos eles arrecadam muito dinheiro. Esse dinheiro arrecadado seria para dar a toda a população bons serviços de saúde, bons serviços de educação e bons serviços de segurança, assim como bons serviços na energia elétrica, na pavimentação das ruas, no serviço de águas e esgotos. Né? Tendo um exemplo da nossa escola, por exemplo, a nossa escola precisa urgentemente de uma reforma. Né? É uma escola que precisa de apoio. Todas as escolas públicas precisam. Estou falando da nossa escola para que vocês visualizem a nossa escola. Né? Toda escola precisa de ser mantida, precisa de pintura, precisa de um pequeno reparo numa parede, numa pia, numa torneira. Né? Se esse dinheiro ele realmente saísse dos nossos bolsos e chegasse até onde realmente precisa, nós teríamos escolas reformadas, né? Escolas modernas, escolas equipadas. Né? E nessa pandemia, por exemplo, nós não teríamos sofrido tanto. Com a escola equipada, a gente já teria voltado há muito tempo a ter aula. Né? O que foi que demorou o nosso retorno para a escola? Escola que não estava preparada fisicamente para receber os alunos numa pandemia. Né? Então, veja que o problema dos impostos é um problema onde entra o dinheiro para o governo e esse governo esse dinheiro está sendo desviado para outros fins e não chega onde realmente precisa. Agora vamos para a questão de número 1. Observe a fotografia abaixo. Aí no livro de vocês vão poder visualizar melhor essa fotografia. Eu peço que vocês observem no livro de vocês. Percebam que nós estamos aqui, numa casa, aparentemente é uma casa humilde. Qual é a iluminação dessa casa? Observem o semblante dessa mulher. A iluminação da casa dela, né? De lampião. Eu acho que é um lampião, porque aqui na imagem que ficou para mim no celular não está muito boa, mas no livro de vocês vão perceber, né? Tem fogão, né? A gente não vê geladeira, a gente vê um fogão e um armário, né? Provavelmente não tem a geladeira porque não tem energia elétrica, certo? E para ter uma televisão, um rádio, uma geladeira, precisa de energia elétrica. E aqui do lado, residência sem luz elétrica no município de Cotegipe, Bahia. Gente, para a gente pode ser difícil de imaginar um local que não tem energia elétrica, mas no Brasil existem muitos lugares que não têm energia elétrica e nem tem água encanada. As pessoas precisam andar quilômetros e quilômetros atrás de um balde de água. E quando encontra a água do chão, a água é suja. Né? Existem muitas pessoas aqui no Brasil que vivem nessa situação. Agora vamos para a letra A. Que tipo de serviço público falta nessa moradia? Aí já está dizendo. O que está faltando nessa casa? Aí vocês vão responder. Por que esse serviço é importante para os moradores do município? Por que ter energia elétrica em casa é importante? Ou ter energia elétrica no município? Vocês acham que uma pessoa que não tem energia elétrica em casa, ela tem todas as condições necessárias para manter o seu alimento, para conservar a sua comida? Será que sem a energia elétrica ela vai ter acesso à informação? De repente, no momento de doença, à noite, vai ser fácil socorrer alguém no escuro? Sem energia elétrica, tem como fazer funcionar um hospital? Imagine se um hospital funciona sem energia elétrica. Então, provavelmente, numa cidade que não tem energia elétrica, também não tem um hospital. Certo? Na letra C, quem é responsável por oferecer esse serviço nos municípios? Se o serviço é do município, o responsável é a prefeitura. Se é no estado, o responsável é o governo estadual. Questão 2. Converse com os colegas e o professor.
Você percebe a falta de algum serviço público no município em que vive? Qual? Aqui no nosso município, vocês percebem que falta alguma coisa ou que se tem é mal atendido? Gente, eu vou responder a questão 2 baseado no que eu observo. Eu observo que os serviços que são prestados nos bairros, alguns bairros têm um serviço melhor de energia e de água. Mas, em compensação, o serviço de urbanização, pavimentação de ruas não existe. As ruas sequer têm calçamento. E quando tem, estão todas esburacadas, né? Falta muitas vezes placa para orientar os motoristas. Então, eu percebo que aqui na nossa cidade de Natal, a gente tem o serviço, que em muitos bairros o serviço não funciona. Falta chegar a esse serviço. E quando tem, é um serviço prestado de má qualidade. Tá? A professora está ajudando vocês a responderem a questão de número 2. Passando a página para a página 65, nós temos aí, ó, agora observe a fotografia ao lado. Então, no livro de vocês, vocês vão observar essa fotografia. Calçada na cidade de São Paulo. Gente, o que é que nós estamos vendo acumulado nesta calçada? É lixo. Quem faz o serviço da coleta de lixo aqui na nossa cidade é a Urbana, né? A gente chama de Urbana, que é o serviço onde prestam os trabalhadores que são os profissionais, que são os garis, né? E quem é responsável por esse serviço é a prefeitura. A prefeitura, que é responsável pela coleta de lixo, que é outro serviço essencial muito importante que em muitos bairros aqui da nossa cidade está precário. Né? O caminhão do lixo não passa e os lixos ficam acumulando em terreno baldio, trazendo pragas de rato, de baratas, né? E aí nós temos a questão de número 3. A situação apresentada na fotografia ocorre no lugar onde você vive? Aí vocês vão dizer se ocorre ou não. O que você sente quando vê isso? Quando você vê essa lixeira, mesmo que no local que você more, não aconteça isso. Quando você vê muito lixo num lugar, o que é que você sente? Aí você vai responder a questão 3. 4. Praças, ruas e calçadas são espaços públicos. Explique com suas palavras o que são espaços públicos. Dê outros exemplos. Gente, o que são espaços públicos? São espaços onde todas as pessoas da sociedade, da comunidade, elas podem usar. Aqui mesmo ele deu exemplo de praças, ruas e calçadas. Aí vocês vão pesquisar, vocês vão usar a internet para pesquisar que outros espaços públicos existem. Bem, essa questão 4, vocês podem pesquisar toda a resposta dela na internet. Vocês podem ir lá no Google e fazer a pesquisa no celular de vocês, tá bom? Questão de número 5. Converse com os colegas e o professor. De quem é a responsabilidade de manter os espaços públicos em bom estado de conservação e limpeza? É a mesma responsabilidade de fazer a coleta de lixo. Quem ainda está com dúvida pode voltar o vídeo, tá bom? Que a professora já explicou. Tá? Essa parte aqui de baixo, ó, vamos falar sobre cuidados com o espaço público. Essa leitura aqui eu peço que vocês façam em casa. Tá? É uma leitura que vocês vão fazer sozinhos, tá certo? Página 66. Agora a gente vai falar um pouco sobre cidadania. Você viu que todos nós temos direito a serviços públicos e somos responsáveis por manter os espaços públicos bem conservados? Então, gente, a prefeitura ela é responsável por manter a limpeza, né? Manter os espaços em condições de uso, mas a sociedade também é. Eu sou responsável, cada um de nós somos. Digamos que vem a prefeitura e construa uma praça perto da minha casa. Aí eu vou lá na praça, tem banquinho, né? Tem uma parte onde eu posso caminhar. Fizeram uma arborização, colocaram umas plantinhas. Aí o que é que eu faço? Estou dando um exemplo. Vou lá e fico em pé no banco, pulando, brincando, jogando pedra, depredando aquela praça, né? Arrancando pedaços das plantas, certo? Então, eu estou exercendo a minha cidadania? Não.
Porque a cidadania é quando a gente colabora de forma correta para o bem-estar de todos. Então eu posso usar aquele benefício que alguém construiu, né, que a prefeitura construiu, digamos, e permitir que aquilo dure muito tempo e que muitas pessoas possam usar. Então é obrigação nossa, sim. É correto alguém pegar uma pedra e jogar para quebrar a luz de um poste? É completamente errado, né? Nós pagamos aquilo, nós pagamos por aquele serviço, mas nós também precisamos manter. Isso nos torna cidadãos. Mas o que isso quer dizer? Ser cidadão, gente, preste atenção nessa parte. Ser cidadão é possuir direitos e deveres que nos permitem participar da vida em sociedade. Olhe, direitos e deveres. Eu vejo muita gente falar nos direitos que tem. Eu tenho direito. Mas e os seus deveres? Né? Por exemplo, nós na escola. Na escola nós temos direitos e temos deveres. Na escola nós precisamos ser atendidos, né? A criança vai, ela tem direito à matrícula, se houver vaga na escola, tem direito à matrícula, tem direito a receber o material escolar. Falta material escolar? Falta, mas só falta quando a secretaria não manda. Mas direito de receber? Tem. Todo aluno tem o direito de receber os livros. Tem direito ao lanche? Tem. Tem direito ao lanche. Tem direito a ser tratado como cidadão, ser tratado com respeito? Tem, tanto o aluno como os funcionários. Às vezes acontece da gente não se sentir tratado com respeito dentro da escola. Às vezes tem alunos que não se sentem bem tratados na escola. Às vezes tem professores que não se sentem bem tratados na escola, né? Então, eu estou dando o exemplo da escola porque é o nosso ambiente comum, né? Só que nesse ambiente nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres, né? Se dois alunos estão brigando, né? A professora está dando um exemplo bem comum a nós, né? Ao nosso convívio. Se dois alunos estão brigando, um aluno acha que tem direito, o outro aluno também acha que tem direito. Mas aí na escola tem uma regra, não pode brigar. Então, a gente tem que observar os direitos que os alunos têm, a gente observa o que aconteceu para resolver esse problema, mas os alunos também precisam observar que é o dever de cada aluno manter a paz, procurar não brigar. Entende? Então, cada aluno tem o seu direito, mas também tem o seu dever, né? E brigar, xingar é um dos nossos deveres, não só dos alunos, de todos na escola, né? Todos na escola. A gente não pode brigar, não pode xingar. A gente tem que manter uma convivência saudável. A professora deu um exemplo assim bem simples da nossa convivência para vocês entenderem essa questão de ter direitos e ter deveres. No Brasil, os direitos e deveres da população estão definidos na Constituição Brasileira. Então, a gente tem um documento, que é a Constituição Brasileira, o documento mais importante que existe no nosso país, onde explica quais são os nossos direitos e os nossos deveres. São também direitos do cidadão brasileiro a liberdade de pensamento e de religião. Então, nós somos livres para pensar o que quisermos. Pensar. Nós somos livres para ter a fé que quisermos. Né? Também tem direito acesso à informação, a garantia da sobrevivência de uma vida digna. A gente vê isso para todos os brasileiros, garantia de vida digna, com direito à moradia, com direito à comida na mesa. A gente não vê isso para todos os brasileiros, né? Tá sobrando para alguns e faltando para muitos. Com alimentação adequada, bem como a participação na política do país. Então perceba que a lei nos garante algo que na prática não acontece para todo mundo. São considerados deveres do cidadão brasileiro eleger seus governantes por meio do voto secreto, respeitar as leis, pagar impostos, matricular os filhos na escola, respeitar todas as pessoas, independentemente de sexo, condição social, grupo étnico, cor de pele, entre outros. Tá?
são os nossos deveres, né? Respeitar o próximo. Mesmo que a gente não concorde com a opinião do próximo, com o jeito dele ser, a gente precisa respeitar. Para quê? Para que a convivência seja saudável. Aí aqui, ó, tá explicando o que é Constituição, é o conjunto de leis que organizam um país e étnico que pertence a um mesmo povo ou grupo que compartilha a mesma cultura. No Brasil, os direitos e deveres das pessoas que fazem parte dos governos também estão determinados na Constituição. Leia a charge abaixo e responda as questões. Vamos ler a charge? Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro! Todo brasileiro tem direito à moradia. Vocês entenderam, gente, essa charge? Que triste, né? O filho pediu para ele ler um conto de fadas, né? E ele leu o quê? A Constituição. Para essa família que mora na rua, ter direito à moradia é um conto de fadas, porque é uma lei que está garantida na Constituição brasileira, mas que para essas pessoas que estão em condições de rua, essa lei não acontece, não alcança essas pessoas, mas elas têm direito. Né? Letra A. Os personagens da charge formam um grupo. Que grupo é esse? É uma família. Né? Eles são uma família. O que o pai lê para os filhos? Que ele está lendo é um trecho da Constituição brasileira. A professora ajudou nessas duas questões porque ia ficar difícil de vocês compreenderem elas só com esse texto aqui, que o texto não fala, né? Letra C. Por que as crianças acham que esse texto é um conto de fadas? Aí já dá para vocês responderem, né? Até porque eu já expliquei antes. E letra D. Qual direito do cidadão está sendo negado a esse grupo? A professora também já explicou. Então, quem não entendeu ou quem não ouviu direito, volta um pouquinho o vídeo, que aí vocês vão escutar novamente a minha explicação. E vamos para a nossa última página de hoje, a página 67, onde nós vamos falar sobre exercício da cidadania, exercer a cidadania. As leis do município, do estado e do país valem para todos os seus habitantes e, portanto, influenciam a vida de toda a população. Muitas vezes, porém, essas leis atendem aos interesses de algumas pessoas e desagradam a outras. Quando isso acontece, o que é possível fazer para defender seus interesses? Como cada pessoa pode participar das decisões do governo? Num país democrático como o Brasil, uma maneira de participar é por meio do voto, ou seja, escolhendo os governantes nas eleições. Para isso, as pessoas devem analisar as propostas dos candidatos e levar em conta o que já fizeram como políticos ou pela comunidade. A participação política inclui também candidatar-se a cargos públicos, além de acompanhar e influenciar a atuação dos governantes. É fundamental saber se eles estão atendendo às necessidades e aos desejos da população. Vamos ler aqui o que é um país democrático. País em que a população pode participar da política, por exemplo, elegendo seus governantes. Então, um país democrático, quando vocês ouvirem falar sobre um país democrático, vocês sabem que é o povo que escolhe os seus governantes. A participação política inclui também candidatar-se a cargos públicos. Então, todo cidadão brasileiro tem direito, se quiser, a ser candidato. Ou a vereador, ou a prefeito, ou a deputado, ou a governador, ou a presidente, tá? É um direito que qualquer cidadão brasileiro tem. Outra forma de participar e defender seus interesses num país democrático é reunir-se e manifestar-se contra alguma regra ou decisão. Desse modo, se for desejo da maioria, o que é considerado ruim ou injusto pode ser mudado. Observe a fotografia. Então, quando a gente vê nas ruas manifestações, a gente precisa saber, mesmo que a gente ache errado ou não, mas a gente precisa saber que aquela manifestação é um direito que está previsto na Constituição. Agora, o que não está previsto na Constituição é, digamos, se aquela for uma manifestação onde as pessoas vão quebrar
destruir as coisas, quebrar as lojas, invadir, roubar, isso não está previsto na Constituição. Isso é crime. Mas apenas se manifestar pacificamente é previsto na Constituição, não é ilegal. Num país democrático, o Brasil é um país democrático. Aqui você vê uma manifestação, e aqui está dizendo, ó, manifestação na cidade de Belo Horizonte em 2014. E aí nós temos uma questão, a última de hoje. Quando uma pessoa vota ou utiliza o espaço público para fazer uma manifestação, dizemos que ela está exercendo a cidadania. Converse com os colegas e o professor para elencar outros exemplos de exercício da cidadania. Gente, aqui vai ser outra questão que vocês vão pesquisar na internet, certo? Como vocês estão na aula online, né, vocês estão em casa, vocês vão fazer essa pesquisa, né, pela internet ou conversar com um adulto sobre que formas, que outros exemplos de exercício da cidadania nós temos. Né? Temos o voto, as manifestações públicas e vocês vão pesquisar outros exemplos de cidadania. Nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de geografia. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.